Olá pessoal, muito bom nós estarmos aqui novamente nesse discipulado e nós estamos numa série falando sobre, de fato, como ter, né, e ser próspero diante de Jesus e ter uma educação financeira. E no discipulado passado nós paramos falando sobre 1 Timóteo 6:10, que fala que o dinheiro, o amor, né, ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então quer dizer, onde está o meu coração, aí está o meu tesouro. E aí, nessa cobiça, muitos... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre Um momento, nessa cobiça. momento aqui, que a Siri ficou doida aqui. Então, nessa cobiça, muitos têm se desviado da fé. Não trata, um dos lugares que precisa ser tratado na vida de um líder é esse lugar que muitas vezes leva ela a cobiçar o que é do outro, qualquer coisa disso. Né? E eu terminei com a frase: o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Entende? Então nós temos que trabalhar isso, ok? Seguir princípios bíblicos. E aí nós falamos sobre Mamon dentro disso, né? Mateus 6:24 fala sobre isso. 2 senhores, então eu tenho que escolher qual que eu sirvo. Não é pecado ser rico, não é. Mas também não é virtude ser pobre. Então, eu não estou fazendo apologia à pobreza. Estou falando que nós precisamos controlar, possuirmos o dinheiro de forma controlada, para que ele não nos possua. Entenderam isso? Então, pense em 4 princípios para você e eu possuir dinheiro. É o que eu tenho tentado aplicar na minha vida todos os dias. Entendeu isso, João? Primeiro princípio, planejamento. Você precisa sempre se planejar. Não fique assim, eu caminho por fé. E aí gasta tudo que tem, né? Gastão, ou então sovina, junta demais e não se organiza. Né? Então tem que ter um planejamento. Segunda coisa, orçamento. Tem que ter orçamento. Você precisa colocar no papel o que você gasta, o que você tem como renda, né? E o que você pode gastar, provisionar para um mês, provisionar para outro. Então tem que ter orçamento. Alguns, por exemplo, não trabalham com orçamento. Aí faz, por exemplo, vai lá e financia um carro para pagar uma parcela de R$ 3.000, só que ele ganha 4. E aí ele, não, é porque eu juntei com o salário da minha mulher, com o salário do meu filho, com não sei o quê, o irmão que ficou de me ajudar com tanto e tal. Esquece. Você tem que ter orçamento. Não gaste mais de 30% da sua renda com nenhum outro gasto fixo mensal que vai te prejudicar durante o mês. Entende? Terceiro, ter disciplina nisso. Um problema entre líderes, pastores. Vocês que estão me vendo aqui sabem do que eu estou falando. Né? Uma das causas, não é só essa, mas uma das principais causas de queda de líderes tem a ver com um mau exemplo com relação a finanças. É indisciplinado. E quarto, equilíbrio. É necessário que haja equilíbrio. Equilíbrio emocional. Foi o que eu contei para vocês semana passada. Lembra que nós falamos? Eu tenho um desejo de ter uma caminhonete antiga. Mas isso não é prioridade para mim. Eu tenho que ser equilibrado emocionalmente
e não ir lá e fazer uma dívida para que simplesmente eu satisfaça meu desejo. Entende? Então o dinheiro precisa ser dominado e não dominar você. Entenderam isso? Pronto. Então, vamos lá. O planejamento está ligado a, a um lugar de prudência na minha vida. Então eu planejo. Planejamento é algo rotineiro. Quer ver um exemplo simples disso? Você vai sair de carro, ou de moto, ou de bicicleta. Se você não planejar a rota na sua mente, você pode fazer besteira no trânsito. Você não sabe se você vai para a direita, para a esquerda, aí você pensa assim, nossa, mas eu acho que eu vou passar ali naquele mercado. Não, eu vou lá no posto abastecer primeiro. Aí você está dando seta para a direita, para a esquerda e vira para a direita. Você vai causar um problema no trânsito. Então, o planejamento tem a ver com a lei do sucesso naquilo que você estiver fazendo. Aqui em Lucas, no capítulo Lucas, deixa eu achar aqui rapidinho, 14, 28 a 32. Olha o que diz aqui, Lucas 14, 28 a 32. Pelo qual vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluí-la, para não suceder que, lançando os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem, zombem de ti. Então, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual do rei, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha o tanto que isso aqui é sério. Então, o planejamento tem a ver com medir a torre, ok? Entende isso? Meça a torre, né? Nós sempre usamos essa expressão muito aqui, meça a torre. Não vá de qualquer jeito, não faça de qualquer jeito. O Senhor está falando aqui, ó, você vai construir algo, faz o cálculo primeiro, verifica a despesa, se organiza dentro disso. Ok? O orçamento está ligado ao controle familiar, né? São as previsões que nós fazemos. Então, vale frisar que não importa o quanto você tem, mas administrar o que você tem. Então, às vezes você está angustiado porque a sua igreja é de 200 pessoas e você acha que é pouco e a entrada é pouca e tal. Aí você está vislumbrando aquilo que tem a igreja de 5.000 pessoas e querendo ter aquilo. Mas se você não administrar bem aquelas 200, o Senhor não vai te colocar no muito. Entende? Então é importante se organizar, né? Precisão dos gastos mensais, aquilo que você vai fazer semestralmente, aquilo que é anual. Então, por exemplo, você pega aí, tem várias contas que são anuais na nossa vida. Não adianta você fechar os olhos e deixar elas de lado. Então, você tem um carro, você tem o quê? Os impostos do carro, entende? Você tem a manutenção do carro, né? Você tem que provisionar, talvez chegando a hora de você trocar ou renovar sua carteira, tem gasto, entende? Quem tem menino pequeno, né, daqui a alguns dias o João vai ter menino pequeno, né, em nome de Jesus, estão profetizando, você vai provisionar
Quando é bebê, os gastos que tem ali com fralda, com leite, com tudo isso. Médico, entende? Depois, com a escola, os gastos que tem com a escola, entende? Então tem a mensalidade, se for escola particular, tem os livros, os cadernos, se for escola pública ou particular. Então, início do ano, você já tem esses gastos fixos. Você já tem que estar provisionado para isso. Então, faça o orçamento, entende? Coloque lá as suas anotações, coloque isso no papel, faça a diferença nesse processo. Entenderam isso? É muito importante você saber disso. E a disciplina, ela está ligada diretamente à educação financeira. Como eu disse, a maioria dos líderes não tem uma boa educação financeira, gasta mais do que entra. Mas os mais antigos, o que eu vejo? Ele interpretou caminhar pela fé com desorganização. Aí ele pensa assim, não, mas eu ainda estou, dia 15, eu vou gastar isso aqui porque tem até o final do mês eu fecho essa conta. Ele, às vezes, tem alguns líderes que estão financiando o dízimo, entende? Financiando o que não entrou na igreja. Financiando a oferta. Não, eu vou trazer o pregador fulano e aí a gente arrecada aqui e tal, vai entrar o dinheiro para fazer isso. Não. Provisione, se organize dentro disso. Ok? Então, nós precisamos submeter a um regulamento de uma ordem para que funcione. E a disciplina é esse regulamento. Você tem que ter regulamento. Na sua vida espiritual, você tem que ter disciplina, você tem que ter momentos de oração, momentos de leitura bíblica. Você está fazendo isso? Faça. Tenha disciplina, ok? Provérbios 12, 1. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Olha, tanto que isso é forte. Então, trabalhe isso no seu coração. Amém? Não permita eu tenho aqui, eu estou juntando, tem vários pastores que não estão fazendo financiamento mais, graças a Deus, né? Mas ele consegue fazer um consórcio, ele tem um FRP, ele está juntando aquilo ali. Se você não tem, e se não tem propósito, se não alimentar esse propósito, não alimentar esse sonho, algo que vale a pena você investir. Entenderam isso? Então é importantíssimo ter esse cuidado, tá? Então voltando, o poupar vai te ajudar nisso. Poupe, coloque lá, né, a, a sua meta. Então, mas quanto por cento? Não sei. Você vai saber fazer isso, né? O poupar significa economizar, preparar para uma época em época de abundância. Lembra? O caso mais clássico de se poupar aqui foi quando Deus leva José para o Egito. José interpreta o sonho de Faraó e ele fala sobre 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Nos 7 anos de fartura, que tinha as vacas gordas, eles pouparam, construíram um celeiro, juntaram. Do nada, peraí, deixa eu tirar a internet aqui.
Do nada essa criança começa a falar. Mas vocês estão entendendo isso? Poupe. Seu sucesso financeiro está nesse lugar também. O que a igreja de Éfeso usava, comamos e morramos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, não faça isso. Entende? Então, é nessa etapa que você define uma estratégia que o posicionará. Os 4% das pessoas que conquistaram tranquilidade financeira é porque aprenderam os projetos para realizar os seus propósitos. Entende? Então, todos nós devemos cuidar desse futuro. Poupar é muito importante. Faça uma reserva. Entende? Deus honra esse comportamento nas nossas vidas. Uma sugestão, né? Poupe aí 15% do que você tem, entende? 5% ou 10% ou 20%, o que melhor encaixar no seu orçamento, ok? O segredo não é saber gastar, mas aprender a não gastar, entende? Você não gastar aquilo que você não pode. Então tem pessoas que estão aí com um cartão de crédito, eu conheço pessoas que têm 5, 6, 7, 10 cartão de crédito. E está tudo no limite, tudo estourado, tudo no cartão, sabe, no cheque especial ou no limite do cartão. Você está pagando, além de juros, juros sobre juros. Isso é um destruidor na sua vida. Isso não vai funcionar, irmãos. Provérbios 17:16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então, nós temos que aprender a lidar com isso, ok? Não se deixe levar pelo consumismo. Há um apelo consumista. Por exemplo, eu tenho uma certa resistência, não é que eu sou contra, mas eu tenho uma certa resistência com relação à maioria das datas comemorativas. Então, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, algumas datas. O bombardeio da mídia, do consumismo, a mídia consumista, ela vai fazer com que você se sinta mal, tipo assim, igual o Dia das Mães. Poxa, foi a mulher que te pariu, foi ela que te deu a vida. Então, tipo assim, você tem que dar um melhor. Lógico, eu posso dar um melhor para minha mãe. Mas se eu não tenho condições no momento, eu não posso ficar angustiado e cair na pilha, você entendeu? Aí tem gente que vai para o shopping para comprar. Meu amigo, a vendedor fala assim, mas é a sua mãe, cara. Ele te oprime por você ter nascido. Não, isso aí é um apelo do consumismo. Sai fora desse lugar. Entende? Final de ano, enfim, o mercado não tem dó de você. E principalmente shopping. Já viu isso, João? Shopping é o lugar que você vai com as mãos vazias, sem dinheiro no bolso, e volta com a mão cheia de sacola e com dívida para pagar. É verdade. Sabe por quê? O ambiente do shopping ele já foi preparado para você consumir. As cores, as pessoas bonitas sorrindo para você, nenhuma tem problema nenhum, sorrir. Olha, não, mas você merece, você é bem... Não, a sua mãe merece, porque afinal de contas ela te deu a vida. Não, os cheiros, entende? Até o cheiro. Irmãos, os estrategistas na área do mercado, eles são contratados para fazer esse tipo de marketing. Os cheiros, as cores, as roupas, os brilhos, a lábia do vendedor é para você ser consumista. Pense o seguinte, por exemplo, eu preciso de um carro novo para substituir o velho? Então seja racional nisso.
Para construir uma poupança, o desafio é você renunciar a uma compra imediata. Por quê? Tem a ver com custo-benefício. Pesquisa de mercado. Você foi no shopping porque você queria trocar a capinha do seu celular. Essa capinha minha aqui é sem vergonha. Essa aqui eu ganhei quando eu comprei o celular. Todo mundo fala mal dessa capinha, gente. Aí, eu já fui várias vezes no shopping e a pessoa desdenha da minha capinha. Fala, não, um celular desse merece uma capinha, a capinha. Mas aí, na hora que eu vejo, o cara me ofereceu uma capinha um dia desse, João, R$180. Eu falei, não. Não, aí não. Eu vou comprar. Aí você vai comprar a capinha. Aí o cara fala para você que você tem que trocar a película, que você precisa da case, que você precisa não sei o quê, você precisa do suporte não sei o quê, você precisa... No final, você compra um tanto de coisa que você não precisava comprar. Não, seja objetivo. Você vai na loja, você vai no mercado, tem a lista em mão, trabalhe em cima da lista. Entende? Seja objetivo, não seja gastão. Você vai comprar a mochila, se organiza e compra a mochila, pesquisa antes, entende? Veja o custo-benefício, veja que tipo de mochila que é, veja como que você faz isso, se organiza. Aí chega lá, você já sabe o que você quer comprar, mas aí o cara falou assim, não, mas essa mochila aqui, você não faz ideia não. Isso aqui e ainda mais você. Olha, você é estiloso, você é bonito. O cara ainda mente ainda, fala que o João é bonito. Não, João, ó, você é um cara... Não, o João é bonito, sim. Você é um cara que merece, isso aqui é para você. Não, mas eu tô com dinheiro aqui, meu orçamento dá para comprar essa aqui de R$200. Não, mas essa de 1.000 aqui, você não... Não, essa aqui você vai ter uma mochila... vitalícia, é uma mochila, como que eles falam? Não, é a mochila que, tipo assim, você nunca vai ter problema com ela, né? Como se ela fosse indestrutível. Aí, você compra, você vai lá, cai na lábia daquele vendedor, entendeu? Aí depois de um mês a mochila dá o problema. Aí você tem um problemão. Quando você vai lá reclamar, fala, ó, o zíper está aqui, ela tem um seguro vitalício, né? Seguro e tal infinito, sei lá como que chama, e tal. Ah, isso aqui é mau uso. Isso aqui você não... Fala, mas não é usando que pode estragar? Já não tinha o seguro da bendita mochila? Não, mas isso aqui não. Se fosse um problema na costura, a gente... Mas aqui, ó, o zíper quebrou, isso aqui foi mal. Não, você não tem... Foi enganado. Então, custo-benefício. Se organize. Você vai comprar os móveis? Pesquisa antes, se organize. Você vai comprar o carro? Irmão, se organiza. Quer ver um exemplo? Uma aplicação com rendimento mensal de 1%, economizando de R$100 por mês em 40 anos. Olha esse tipo de economia. Você teria R$1.176.477,25. Você entendeu isso? Entendeu, João? 1% a cada R$100 por mês. Você estaria milionário com 40 anos. Entendeu? Mas a geração consumista não vê assim. Só que a Bíblia nos direciona com orientações específicas para que nós alcancemos um equilíbrio financeiro. E eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Nós sempre teremos equilíbrio financeiro. Ok? Então, mediante a um sistema prático, bíblico, financeiro, nós podemos realizar todo o propósito de Deus e não passar aperto como nós estamos passando. Eu fico triste de ver como os missionários estão com o chapéu na mão,
Como tem pastor com o chapéu na mão? Entendeu? Um dia desse, eu esqueci quem estava me contando que o pastor começa a pregar, um pastor aí começa a pregar, de repente ele começa a falar, irmãos, tem muita gente que tem sido muito abençoado pelas minhas orações e não prospera porque não honra. Quer dizer, aí o cara vai para aquela tendência, sabe, de balançar o coqueiro, jogar aquelas conversas encostadas, sabe, meio nas entrelinhas para a pessoa dar dinheiro para ele, para a pessoa... Não, irmão, nós não podemos. Temos que ter cuidado. Amém? Se você está em uma situação desse tipo, saia. O padrão que a Bíblia nos ensina é totalmente diferente. Amém? Então, a organização das finanças é fundamental para que nós tenhamos uma vida financeira saudável e bem planejada. Amém? A conta chegou em sua casa, o que você vai fazer com ela? Crie uma metodologia sua de como guardar e pagar essas contas. A sugestão é usar algum tipo de lembrete para as datas de vencimento, a agenda lá no mural, entende? Ou o lembrete no celular, coloca lá com o despertador. Hoje tem lembrete na agenda, entende? Tem pessoas que têm aquele esquema, tem umas agendas até virtuais que é compartilhada entre o esposo e a esposa, entende? Se você tem um assessor que cuida das suas finanças, por exemplo, hoje eu tenho um assessor, antigamente era o Odeir, que era o meu assessor, hoje é o Aleph. O Aleph ele faz todo o organograma. Como ele é formado em administração, eu já levei vantagem aí, né? Então ele provisiona, ele me avisa, entende? Ele tem lá todo o organograma ali, né? Uma planilha de lançamentos, de contas e tudo. Então você precisa organizar tudo isso, entende? Evite todo jeito carnê, financiamento, cartão de crédito nesse aspecto. Tem pessoas que trabalham a questão do cartão de crédito por causa de milhas, né? Por causa de pontos e tudo mais. Mas esteja organizado nisso. Não pegue o cartão de crédito e viva a ilusão dele, não. Ah, ele tem um saldo lá de 20 mil. E aí você entra gastando o limite, você não tem aquele saldo lá, mas você tem o crédito, né, de 20 mil, que eu queria dizer. Aí de repente você está lá com um cartão estourado, um de 6 mil, outro de 8 mil, outro de 20 mil. Para com isso. Para com isso, não aceita isso na sua vida de jeito nenhum. É uma ilusão viver esse padrão de vida irreal na nossa vida. Amém? Então, se você tem que se organizar e comer carne uma vez por semana por um período, coma. Se você não pode comer carne, não coma. Entende? Se vai ser o padrãozinho ali de, esse mês nós vamos economizar, vamos dar uma enxugada. Eu tenho um amigo pessoal meu, muito próximo, a renda dele era de 20, ela caiu para 5. Ele se organizou, entende? Então ele diminuiu, entende? Ele não vai lá e compra, ele falando para mim, eu não vou lá e compro, era acostumado a comprar aquela geleinha, que é mais cara, a gente compra só a manteiga mesmo, não tem geleia, entende? Mas aí eu quero viver um padrão que não é coerente com o meu ganho. O padrão de vida deve ser coerente ao nível social e econômico que eu vivo. Mais vale ser do que ter, irmãos. Entende? Eu aprendi isso na marra. Na marra. Nos primeiros anos meu de casamento, eu trabalhei em 2 empregos. Eu não era o Júlio, não, mas trabalhava em 2 empregos. Para pagar as dívidas do meu casamento. 2 anos eu passei ralando para pagar tudo que eu gastei. Eu não devia ter gastado. Mas eu paguei no crédito, paguei até o
meu álbum de fotografia, paguei parcelado. Vestido da noiva, os enfeites da igreja, entendeu? Não sei o quê, gastei. E não, vamos fazer, não, é porque é o meu casamento, né? Minha esposa merece. Merecia mesmo, mas eu não tinha aquela condição, entendeu? E aí tive que ralar para pagar aquilo. Então você vai fazer um casamento mais simples, entende? O João é um exemplo disso aqui. Ele fez um casamento bem mais simples e foi muito bonito. Na verdade, ficou chique o casamento dele. Ficou fino demais, entendeu? Se organiza, entende? Você não pode dar aquele almoço agora, não dê. Se organiza. Ou então, se organiza com os irmãos, fala, irmão, nós vamos fazer um kit crente aqui, né? Traz uma carninha aí, ou então o outro irmão faz um arroz, o outro faz outra coisa, junta isso. Irmãos, aí ralei para pagar aquilo. Só que eu ainda continuava, os meus meninos gastando muito com remédio, com medicação, e eu continuava gastando, eu continuava, entende? Aí, o que aconteceu? O Senhor me levou para o ministério, eu comecei a realmente pastorear, e aí Ele fechou as torneiras para mim. E eu ocupei o ministério, eu ocupei as pessoas, sabe? Eu ocupei, teve um momento que eu falei, Deus, mas o Senhor está enganado, o Senhor me colocou aqui e está errado aí. Então, eu não sou pastor, só que o problema era eu. E aí o Senhor foi fechando a torneira, até que eu comecei, teve uma época, gente, que mas nós passamos comendo escaldado de fubá. Faz o fubazinho ali, joga um alho, entendeu? Ali, um óleo, e comia aquilo. Não tinha nenhum ovinho, né? Porque escaldado de fubá com ovo, com franguinho desfiado é uma delícia, né? É até bom num dia frio, principalmente. Mas aquilo, irmão, todo dia. Tinha dia que nós comíamos só arroz, tinha dia que nós comíamos só feijão. Acabava o arroz, Deus preparava o feijão. Nunca faltou, irmãos. Mas a gente passou no estreito. E o Senhor quebrando algumas coisas em mim. Uma delas era a minha má administração financeira. A outra tinha a ver com orgulho, entende? Querer viver uma vida que não era compatível com a que eu tinha. E aí o Senhor foi me ensinando. Hoje, graças a Deus, nós temos uma estabilidade financeira. Hoje a gente consegue abençoar vários pastores e missionários, consegue fazer uma grande obra e sem esforço nenhum. Na época eu me esforçava tanto que eu escutava o testemunho dos grandes pregadores, né, que aparecia dinheiro para eles e tal. Uma vez eu escutei um pregador falando, até amigo nosso, ele falou assim que foi construir uma igreja e precisava dar um início na igreja lá e precisava de muito dinheiro, era tipo assim, para o início lá era tipo 100 mil hoje, é mais do que isso, só para iniciar. E aí ele estava indo, orando e deu uma dor de barriga. E aí ele foi, não tinha jeito de ir no banheiro, foi no mato mesmo, parou o carro e foi no mato. E aí ele achou um pacote de dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma fé dessa. Eu orava, irmãos, aí o cara tá lá na porta da igreja esperando para cobrar o dinheiro do aluguel do salão e eu não tinha o dinheiro do aluguel. Passava no banco, no caixa eletrônico para ver se tinha o dinheiro lá. Não tinha o dinheiro lá na conta. E aí eu ia orando, falei, vou fechar o olho aqui, Senhor. Na hora que eu abrir, eu vou achar um dinheiro. Abri o olho, irmãos. O capim sequinho, tinha nada. O Senhor falou assim, eu vou te mostrar o que está no teu coração que precisa mudar. Então não olhe para a aparência. Não queira aquilo que você não pode ser, o lugar do outro. Não queira. Entende? Você está vendo o outro andar de carro agora, por exemplo, agora nós estamos andando de carro. Na verdade, ele nem é nosso, é alugado. Não tem carro de novo. Né?
Mas aí você vê, um dia eu conversando com um pastor, direcionando ele, ele chega para mim e diz assim, não, mas para o senhor é fácil, o senhor tem carro e tal, agora eu não tenho carro, eu preciso levar os meninos para a igreja, eu preciso fazer evangelismo, não tem. Eu falei, meu irmão, você está querendo colher onde você não plantou. Você tem que ter uma trajetória, entende? Nos primeiros 10 anos nosso ministerial, irmão, era a pé, entende? Aquele tanto de menino, aquele tanto de... Não dava nem para pagar um ônibus para eles ir para a igreja, tinha que ir a pé mesmo, entendeu? Depois que o Senhor me abençoou com uma motinha, depois abençoou com um carro. Então, desenvolva isso, né? Olha essa história aqui, a história da lua e do vagalume. Certa vez a lua, muito orgulhosa, afrontou o vagalume. Vagalume, como é fraca a sua luz? Ele respondeu, minha luz é fraca, mas ela é minha. Tome-lhe. Amém? Entenderam isso? A lua reflete a luz do sol. Às vezes você está querendo refletir a luz dos outros. Entende? Você está na aba dos outros. Você está na aba do papai até hoje, está na aba da mamãe, está na aba sabe, das outras pessoas. Não tem luz própria. Aqueles que buscam a Deus precisam examinar seu estilo de vida. Eu tenho falado isso muito sério na vida da maioria dos pastores que estão perto de mim. Quem caminha perto de nós. Examine o seu estilo de vida. Espere um pouco aí. Toma uma água aqui. Quanto tempo, João? 37 minutos. Então, examine isso. Amém? Verifique os seus gastos, se são supérfluos ou não, se é o momento de você ter isso ou não. O desperdício, irmãos, desagrada a Deus. Provérbios 18, 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Então não seja desperdiçador. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Amém? O ideal é que esse processo não aconteça nas nossas vidas. Dívidas atraem dívidas. E sair delas requer muito empenho e sabedoria da nossa parte. Amém? Então se organize, tá? Se organize. Se você não tiver para emprestar, para ofertar, para dar, um dia você vai ter que tomar emprestado e ser devedor. Amém? Eu quero terminar com esse texto aqui. Provérbios 22, 27. Se você não tem como pagar as suas dívidas, pode correr o risco de perder até a cama em que você dorme. Ok? Então pense nisso. Pense no seu estilo de vida. Eu mudei radicalmente o meu estilo de vida. Entende? Na época, eu me lembro que era da época dos paletó, eu tinha um terno. E umas 2 camisas. E usava o terno direto. Aí chegava em casa, tirava o terno, o dia que ele estava sujo, a Keila lavava ele para eu usar ele no dia. O sapato, usei até furar. Agora hoje a gente pode ter vários sapatos, as pessoas nos abençoam, né, por falar nisso, né? Ontem foi meu aniversário, meu número é 42 e 43 de sapato, tem irmão que está me dando sapato de 38, 39, meu pé não é pequeno, mesmo que eu não seja muito alto. Então, estou brincando, mas só falando para vocês que você mede a torre, nessa torre. Amém? Se não for um momento, não tem problema. E não se angustie com isso também, não se envergonhe. Porque a gente fica envergonhado. Ah, mas eu estou com o meu carrinho aqui meio antigo, meio velho. Ah, eu estou com essa... E aí, não, irmão. É o que Deus providenciou para você agora. Seja grato, cuide bem dele, seja fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito. Amém? Deus abençoe você.